Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lela, fisioterapeuta pediátrica, e hoje eu convidei a Andrenise Schaefer, a nossa querida Anice, para bater um papo com a gente sobre algo que vem nos incomodando, nós que compartilhamos ideias e também atendimentos. Claro que nas nossas conversas, nos nossos cafés, a questão das telas é sempre algo que nos inquieta e que a gente discute muito, mas nas últimas semanas, mais do que o uso excessivo de telas, o que tem nos chamado a atenção e nos desacomodado é a falta de supervisão, muitas vezes, dos adultos sobre o que as crianças estão vendo nas telas. Então, bora chamar a Anice para que ela possa se apresentar para vocês e para que a gente possa começar esse papo. Bora lá? Ops! Adoro fazer live, porque eu acho que é sempre... Só um pouquinho. Ah, entrou! Oi! Boa noite! Boa noite, querida. Eu tava dizendo que eu adoro fazer live, porque eu acho que é sempre uma roda de chimarrão. Faltou o chimarrão. Faltou. Essa hora eu não posso tomar chimarrão, senão eu não durmo. Eu já tô nessa fase. Lela, é um prazer estar aqui de novo contigo. A gente sempre acrescenta muito as ideias uma da outra, né? A gente pensa muito parecido sobre algumas coisas e parece que a gente não pode ficar só pra gente, né? Tu também tem esse mesmo sentimento. A gente vê as coisas, a gente precisa compartilhar para mais pessoas, para mães, para pais, né? Então, Às e esse vezes, assunto quando a é um gente... assunto que me deixa muito preocupada, assim, sempre. Ai, não, preocupada, inquieta, mas, né, tem sido essas últimas novidades, assim, que a gente descobriu Uhum. no reino, né? Infantil. No reino infantil que tá virando terra de ninguém, é muito assustador, né? Muito assustador. E eu queria que primeiro tu te apresentasse. Então, meu nome é Andrenise, né? Eu sou conhecida como Nice, sou gestora escolar há 28 anos. Além disso, sou psicopedagoga, educadora parental, e essa justamente é a minha área de atuação, né? Orientar as famílias na melhor forma de educar suas crianças, os seus filhos, num caminho que seja respeitoso, acolhedor, mas que ao mesmo tempo dê limites, né? Porque eu não romantizo a educação. Eu acredito que filho tem que respeitar pai, tem que respeitar mãe, né? Então a gente gosto da educação tradicional, mas com essa abordagem mais acolhedora, de escuta das crianças mesmo, né? Uhum. Ah, então, bora lá falar de como surgiu isso, gente. Essa nossa conversa faz 2 semanas, né? Porque a gente tinha pensado em fazer semana passada. E esses dias lá no espaço, a gente estava atendendo uma criança, um colega estava atendendo uma criança, e a Érica ouviu essa criança cantar uma música. E eu estava sem paciente, a Érica chegou e disse: "Tu viu que ele está cantando?" Eu disse: "Não." E daí ela me chamou a atenção e disse: "Tá, mas o que é isso? Né? Que Uhum. música é essa?" E daí ela disse: "É de uns desenhos que estão rolando no YouTube." E ela ficou sabendo porque ela tem um filho pequenininho, que está com 2 anos e meio, e na escolinha as professoras falaram para ela sobre isso. Uhum. E quando a gente foi pesquisar o que era, eu tive um surto, assim. Eu disse: "Meu Deus do céu, não é possível que isso existe." E Uhum. daí a primeira coisa que eu fiz foi dizer: "Érica, manda tudo para mim que eu preciso mandar para Nice. A Uhum. gente precisa conversar." Sim, Porque sim. é muito assustador, É, né? e tem até um nome para isso, né, Lela? Que é o brain rot, tá? Que é um nome que eles deram para esse tipo de conteúdo. E aí eu pesquisei o que significa, assim, eu queria apontar isso para a gente nesse início, assim, né? É a deteriorização mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo digital superficial
e sem desafios, como vídeo curtos e memes. E a tradução literal é apodrecimento cerebral. Olha, isso é uma coisa muito séria, muito grave, e é isso que as crianças estão assistindo, esses desenhos curtos de 30 segundos, de 1 minuto, e aquela tela arrastando no TikTok, nos Reels, nos Shorts, né? Então, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito... É uma alegria muito rápida também, é uma sensação de prazer que essas crianças estão sendo, né, alimentadas, e aí na hora de ouvir uma história, as crianças não conseguem ouvir essa história até o final, na hora de sentar numa sala de aula, a criança não tem atenção, não tem foco, a criança não sabe brincar. Então, tem uma série de problemas que pode causar, e aí isso é uma questão, né, dos vídeos curtos, né, a gente podia ficar falando uma live inteira sobre isso, sobre todos os prejuízos que causam. Mas, além de tudo isso, esses conteúdos são extremamente agressivos, né? Fala sobre violência, sobre matar, sobre destruir, sobre cortar, aparece sangue. Os personagens têm formatos estranhos. Então, é uma mistura de personagem humano com personagem animal, com objetos. Então, tem uma bailarina que tem a cabeça de cappuccino, tem um avião que ao mesmo tempo é um crocodilo, então assim, ninguém é ninguém também. Essa mistura de tudo, né, para uma pessoa adulta, é bizarro, é engraçado, mas a gente está falando de criança, a gente está falando de um desenvolvimento que está ali a 1000. E aí a criança não desenvolveu esse senso crítico para lidar com todas essas aberrações. Né? A criança nem sabe direito o que é um avião, dependendo da idade ali. Aí um avião que é um crocodilo que mata, né? Ontem eu estava olhando alguns episódios assim de alguns desenhos desse Brain Rot que são gerados por inteligência artificial. Então tem toda uma questão de ter o estudo, né? Toda essa inteligência pensando no engajamento infantil. Né, que as crianças ficam tão excitadas com aquele tipo de vídeo que eles não conseguem parar de olhar. E aí, assim, apareceu umas cenas, assim, tem um tubarão que usa tênis da Nike, por exemplo. É um dos personagens que eu estava assistindo. E ele chegou em casa e a mamãe tubaroa estava traindo com outro tubarão e o filho estava chorando. Pensa, isso é uma coisa muito séria para uma criança de 2 anos, 3 anos, 4, 5, que seja de 10 anos, olhar, né? E aí, enquanto eu estava olhando esses videozinhos, assim, me apareceu a Patrulha Canina, até falei para a Lela, disse, Lela, apareceu a Patrulha Canina do terror. A Patrulha Canina, onde matavam, né? Um matava o outro ali. Então, assim, os pais, às vezes, assim, se não estão do lado, ou se estão também no seu celular, olhando as suas coisas, não vê que a criança está olhando um conteúdo desse, porque, é uns bonequinhos, né, com cabeça de xícara, né, ou é um tubarãozinho ali, porque não tem problema. É uma estética infantil. Sim, se tu olhar ali o desenho, chega a ser bobinho, né? Só que aí, assim, tu pega lá, o pai tá olhando lá de longe. É o Chase lá da Patrulha Canina, a Sky. Só que não é um desenho modificado, né? Então, esse é o grande risco que a gente tá deixando os nossos filhos expostos, porque a gente tá achando que tá tudo bem, tu tá ali olhando um desenho, mas é muito sério, muito grave pro desenvolvimento infantil, pro desenvolvimento psicológico, porque aí a Patrulha Canina mata todo mundo, né? Lá, nesse desenho que eu olhei. E aí a criança tem lá no quarto a Patrulha Canina, né? E a criança começa a ter medos, a ter pesadelos, a ter um monte de ansiedades, e aí o pai e a mãe às vezes não entendem o motivo, e pode ser um conteúdo que não é adequado para a idade dela que ela tá assistindo, né? E de uma forma muito livre. O Roblox, que é uma outra plataforma de jogos, né? Que as crianças usam muito, muito, muito. Acho que todos os meus pacientes jogam Roblox. Né? Dentro dessa plataforma também. Qualquer pessoa pode colocar jogos lá. Então, assim, não se tem um controle do que está acontecendo. Está tudo muito liberado. Eu escuto alguns pais, assim, dizendo para mim, assim, não, mas ele só olha YouTube Kids.
Gente, isso não é segurança de nada, isso não é garantia de nada que não vai ter. Porque é justamente isso, assim, é desenho, né? Quando a gente vai publicar um vídeo no YouTube, sempre pergunta, é conteúdo para criança? Uhum. É conteúdo para criança, tá? É um desenho. Não tem todo, até alguém denunciar, até alguém dizer que aquilo ali não é adequado para criança, muitas crianças já assistiram, né? E quem é que Uhum. vai denunciar se um pai e uma mãe não estão do lado ali, não estão olhando, não estão acompanhando o que o filho tá assistindo, né? E tu viu, Lela, assim, que os desenhos são repetitivos, né? Tem até alguns, assim, que fica só pulando, 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 pulando. E a criança fica, quase que entra num transe olhando aquilo ali, né? E não Uhum. consegue sair daquele vídeo e fica... tu sabe que, assim, a sensação cerebral que causa é de uso de droga, é igual o uso de droga. Eu vi uma pesquisa que esse tipo de vídeo rápido, que não tem, assim, muito sentido, que não faz a criança pensar, que é só prazer, alegria, felicidade, meme, risada, né? Engraçado, gera o mesmo efeito no cérebro de usar uma metanfetamina. O mesmo efeito, ativa a mesma área cerebral, né? E a gente falando em criança em desenvolvimento, isso é muito grave, né? E aí é cada vez mais nos consultórios, né? Para mim aparece muita suspeita de TDAH, Uhum. muita criança sem atenção, sem foco, que não consegue esperar, que não sabe ouvir não, que não sabe lidar com a frustração. Isso pode ser, eu não estou dizendo que todas as crianças né? Mas pode ser excesso de tela, excesso de vídeos rápidos, né? Dessa recompensa imediata que esses vídeos curtinhos geram. Então, assim, a vida real é chata, né? Eu sempre falo isso para os pais, a escola é chata. A escola tem que esperar, tem que copiar do quadro, tem que, né, esperar o colega terminar, a prof tem que contar uma história de uma forma lenta, né? Então, assim, esse cérebro hiperestimulado, hiperexcitado, não vai gostar de nada que é devagar, não vai dar conta, na verdade, de se controlar, de ficar sentado, de esperar a sua vez para falar. Então, essa criança vai ter sintomas, né, muito próximos, muito parecidos de uma criança que tem um transtorno, né? E aí, se a gente for falar em questões assim, ó, até relacionados à parte de socialização, de atraso de desenvolvimento, assim, né? Atrasa a linguagem, porque esses tipos de vídeos não têm histórias com começo, meio e fim, não tem um enredo. Se tu olhar, né, Lela, assim, quase não tem fala nesses desenhos, né? Praticamente eles não falam, eles ficam repetindo sempre a mesma coisa, o nome do personagem, aí faz uns barulhos, aí canta umas músicas, assim, aleatória, né? Que não tem muito sentido. Então, assim, ó, atraso motor, né, Lela, que é a tua praia, mas uma criança sentada na frente de uma tela muitas horas vai ter atraso motor, consequentemente, postural, né? Enfim, tudo que tu, que tu fala para os pais o tempo todo. Social, né? Olha que sério, comportamentos repetitivos pode gerar nas crianças, baixo contato visual, porque aí a tela é muito mais interessante do que a vida, né? Tu tem que esperar alguém falar, a pessoa fala devagar, a pessoa fala o que eu não quero ouvir, o que ela tá falando não me traz essa satisfação que o vídeo me traz, né? E daí eu já desconecto. Desconecto, diminui o interesse por outras crianças, porque aí brincar também é chato, né? Também não é interessante. E aí a gente tem o quê? Sintomas de autismo, né? Então, assim, é muito sério isso, porque a gente não. A tela não causa autismo de forma nenhuma. O autismo é um transtorno que a criança já nasce com isso, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento. Porém, a gente pode ter sim sintomas parecidos com o autismo, Uhum. com o TDAH, pelo uso excessivo de telas. E aí, assim, pensa se só a tela em si já causa tudo isso, imagina esses conteúdos, porcaria, falando nome, falando palavrão, atirando coisa nos professores, porque é esse tipo de coisa que eles mostram nesses desenhos, fazendo pegadinha pro professor, jogando coisa na cabeça, xingando, gritando com o pai e com a mãe, jogando coisa no pai e na mãe. É umas coisas bizarras, gente, assim, ó. Vale a pena a gente entrar e olhar, né? Quando eu vi, quando a Erika me mostrou inicialmente esses vídeos no dia que eu te chamei, logo depois eu fui atender um paciente, eu comentei com o pai
E daí ele disse assim, ai, o que? Essas Peppa Pig? Eu disse, meu amor, Peppa Pig é um amor, entendeu? Antes fosse Peppa Pig, não é essa a questão. A nossa geração era o pica-pau, né? O ruim, o É. pica-pau que batia em todo mundo, né? Meu Deus. E tu É. sabe que assim, tipo, tá, eu sei que tem as questões do uso exagerado, né? Uhum, uhum. Mas tem a questão da falta de mediação. Esse Porque é um para ponto as muito importante. crianças maiorzinhas, né? Porque passando ali dos 2 anos, tá ok, que não vai mais ser zero tela, e às vezes até menos, dependendo da família, vai usar. Mas eu não julgo, sabe, Uhum. mesmo. Mas a minha questão é não mediar. É não assistir o que o teu filho está assistindo para poder mediar. Para poder. Porque muitas vezes a tela pode ser um ponto de partida para uma conversa, né? Para lidar com uma questão. E quando tu nem sabe o que ele está assistindo, tu não tem como fazer mediação nenhuma, né? Não, e quando Então tu fica pega na um coisa vídeo do não, ruim, não assistir, não, é, dependendo da não situação, não sabe. vai resolver. Não A sabe, criança se tu vai ficar irritada. pega um vídeo ruim desses, assim, que o personagem faz uma coisa errada, isso pode acontecer, né? De tu estar ali junto e acontecer. E aí que nem tu falou, é uma baita oportunidade de ensinar, né? De trazer valores para o seu filho, falar sobre todas essas questões que a gente, enquanto pais, precisa ensinar, né? Que as crianças, Uhum. assim, naturalmente não sabem, né? Se ninguém ensinar para elas, assim. E então o que tu falou é perfeito, assim. Tem muitas coisas de qualidade, né, para a gente assistir com as crianças, que ensinam coisas, que ensinam habilidades, desde que o tempo de exposição não seja muito grande, não vai ter nenhum prejuízo, né? Eu até, assim, ó, eu anotei algumas coisas para não esquecer de trazer, assim, porque a gente critica, fala, não pode, não pode, não pode. Tá, mas como fazer, então, né? Então, assim, ó, se a gente vai eu dei tela para os meus filhos, eles olhavam quando eram pequenos, mas a gente sentava do lado, tanto que eu sabia as falas dos personagens todos, né? Sabia tudo, as musiquinhas. Eu estava trabalhando, cantando meu pensamento, as musiquinhas dos desenhos que as crianças assistiam, né? Porque a gente sempre estava junto. Isso que os meus filhos são adultos, então não tinha toda essa exposição que se tem hoje, Uhum. né? Uhum. Mas, por exemplo, a gente proporcionar para eles desenhos mais lentos, mais longos, desenhos compridinhos, que a criança precisa esperar até terminar o desenho, não deixar o controle na mão do nosso filho para ele passar quando o desenho for chato, entende? Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente vai ensinar a criança a terminar uma coisa que ela começou, né? Só vai Uhum. trocar de desenho quando terminar esse. E essa é uma habilidade importante para a vida, né? Tu vai brincar com outra coisa quando tu guardar esse brinquedo que tu brincou, quando tu, né, tu vai poder fazer outra coisa na escola quando tu finalizar essa atividade. Então são habilidades que a gente pode ensinar para eles, inclusive com as telas, né? Então não deixar a criança exposta ao YouTube dos vídeos curtinhos, TikTok nem pensar, porque não se tem controle nenhum sobre esse conteúdo. O próprio Reels do Instagram pode trazer conteúdos ruins, porque não tem um controle. Porque a gente tem que pensar o seguinte, ó, TikTok, Instagram, Facebook é conteúdo de adulto, não tem controle nenhum, nem pode ter conta quem é criança. Então, não é apropriado para criança e ponto. Não é uma Uhum. coisa que a gente tem que deixar os nossos filhos assistir, né? E aí, assim, tela longe de refeições, né? Para que a criança tenha uma interação social nos momentos de troca, de conversar à mesa, né? Ambientes públicos, não deixar essa criança usar a tela também, para que ela não perca essa conexão social, essa interação com as outras pessoas. Eu postei um vídeo no meu Instagram essa semana, inclusive, falando sobre isso, que assim, as pessoas julgam os pais e as mães o tempo todo, e eu acho que isso a gente tem que parar, né? Criança que está incomodando no restaurante, as pessoas dizem, ai, olha ali, o pai e a mãe não fazem nada, a criança correndo ao redor da mesa, meu Deus, nananana, jogando comida, olha ali, chorando, fazendo birra, não quer comer, não dão educação. As pessoas julgam. Se a mãe e o pai, então, para evitar esse tipo de coisa, levam um tablet, botam em cima da mesa, o que as pessoas fazem? Julgam também, né? O que eu vou dizer, assim, enquanto profissional, quanto, né, educadora?
prefiro as crianças fazendo arte no restaurante, porque as crianças precisam passar por isso para aprender. E o pai e a mãe podem educar, podem conversar, falar sério se for necessário. Ó, senta aqui, agora é hora de comer. Levar a criança em ambientes onde a criança possa ser criança, onde tem um espaço kids lá. Não vai levar num restaurante chiquetésimo, que tá todo mundo sentado com copos de taças. Gente, não é um ambiente para criança, né? Mas a gente poder levar os filhos, sim, sem tela. Leva um livrinho, leva um joguinho, né? Leva uma massinha de modelar para essa criança poder se entreter enquanto espera a comida, né? Deixa a criança passar pelo tédio. O tédio é maravilhoso para o desenvolvimento da criatividade, de tudo. Então, assim, não leva tablet para ambiente social. Não leva. Só que, assim, vamos lidar com uma criança? É uma criança que precisa ser educada, que precisa ter momentos de, né, de enfrentar as coisas, de saber esperar, a comida demora mesmo, né? Ela precisa se autorregular, ela precisa aprender a se controlar sozinha. Quando a gente dá uma tela para a criança, a gente está controlando ela, a gente não está deixando ela se autorregular. Ela está precisando de um objeto para se acalmar. Então, ela sempre vai depender de uma outra pessoa regular ela, né? Então, a gente poder dar essa oportunidade para essa criança. Ah, se chorar, gente, paciência, a criança chora, a criança faz birra mesmo. Isso é o normal de uma criança, né? E assim, essa questão de pouco tempo, né, Lela? Não muito tempo por dia. E a presença do adulto, assim, grifa, sublinha, bota estrelinha em tudo, assim, porque se já era necessário isso, hoje é indispensável. Tem tela ligada, independente do que for, adulto próximo, prestando atenção, interagindo, cuidando do que essas crianças estão assistindo. E a gente não achar que, isso é bobagem, não dá nada. Dá, né? Tá mais do que comprovado que dá muito prejuízo. E a gente está falando de prejuízos cerebrais, prejuízos que não têm volta, que diminuem o QI das crianças, né? Causam problemas sérios de concentração, de ansiedade, de medos, de depressão. Tem desafios rolando nesses videozinhos desses personagens aí. Desafios que as crianças precisam fazer na escola. Então, assim, tá muito sério, tá muito grave, tá sem controle, né? É o que a gente está vendo. Os profissionais da área da infância estão vendo isso, que tá sem controle. Então, tá os pais no celular deles, as crianças no celular deles, as famílias não conversam mais, então tá muito sério isso. E né? muitas vezes os pais aqui também nos vídeos curtos. Sim, exato. E tu sabe que assim, ó, eu nas férias, eu tive essa coisa de dizer, vou dar uma olhadinha. E quando tu entra para os vídeos curtos, quando tu vê, tu tá 2 horas aqui, 2 horas. Porque é viciante. Eu me assustei, sabe? Eu disse, meu Deus do céu. E isso assim, ó, uma adulta com formação, né? E tu te perde. E daí, assim, depois de 2 horas, ou seja, que é um tempo que eu poderia ter visto um filme inteiro e sobraria tempo, eu pensei, o que eu vi? Eu não vi nada. Nada, bobajada. Nada, né? Não que tu não possa assistir bobagem, mas a questão é, a gente, enquanto adulto, tem dificuldade, e conhecendo, sabendo isso, sabendo de tudo isso que eu sei, é difícil se regular, porque é essa dopamina maluquinha, né? E eu que já tenho ali, ó, tudo pronto para poder me regular. Imagina uma criança que não tem centro inibitório ainda, que precisa formar milhões e milhões e bilhões de sinapses, tendo contato com isso aprendendo, tendo o seu momento de maior riqueza de aprendizagem, sendo tomado por isso que é difícil para um adulto sair dessa roda viva. Daí tu imagina, né, Lela, assim, ó.
Até os 5 anos, a gente sabe que é a fase que a criança mais aprende na vida, né? Até os 2 é o auge, mas até os 5 é a fase que a criança mais aprende. E aí a criança está perdendo oportunidades de aprendizado que não voltam nunca mais, né? Nunca mais, assim. E aí a gente, às vezes, quando fala isso, parece de, meu Deus, que exagero, sabe? Mas é que quem estuda, quem, né, aprofunda em relação aos prejuízos, não tem como a gente não falar, não tem como a gente não trazer de novo esse assunto e de novo, né? Porque assim, tá vindo o resultado, a gente está observando. E quando tu falou dos adultos ali, adultos buscando, né, profissionais, porque estão com a memória ruim, não conseguem se concentrar. Eu acho que agora eu tenho TDAH, né? Eu recebo muitos adultos lá, né, Lela, que a gente faz as avaliações, e aí eu pergunto assim, tá, mas quando tu era criança, como é que era, assim? Não, eu não tinha esse problema, é agora. Eu disse, gente, ninguém fica com TDAH depois de adulto. É excesso de tela, excesso de informação curta, né? E aí, assim, a gente está vendo essa geração de crianças se construindo, eu não sei o resultado que vai dar isso ainda, né? Porque nos adultos a gente já vê o prejuízo, assim, extremo que isso dá no foco, na atenção, na paciência, na irritabilidade. Então, eu tenho muito medo de como vai ser essa geração, assim, que está crescendo agora. Esses pequenininhos que estão direto em tela, assim, é bem preocupante mesmo, assim, né? É assustador, porque é isso que tu falou. Os adultos que estão te procurando, que estão procurando profissionais, tiveram a sua fase de construção ali das sinapses, né, preservadas, né? E mesmo assim, e mesmo tendo acesso à informação, estão produzindo sintoma. Imagina as crianças, os adolescentes, né? Muito, Total. muito sério, muito sério. Né? E essa Não tem questão, como né? não tem como separar esse tema de bullying, Uhum. né, de violência, porque assim, as imagens que a gente viu nos vídeos, aqueles vídeos, são assustadoras. Cada um que a Erika me mostrava, eu ficava mais e mais assustada com o tamanho da violência. Era uma sangueira. É. Era uma coisa muito assustadora. E olha que eu sou uma adulta que, quando criança, eu brinco que porque eu assisti muito Scooby-Doo, hoje eu adoro CSI e Criminal Minds. Eu também adoro. É Adoro a série de versão adulta investigação do Scooby-Doo. criminal, a É mente do verdade. psicopata. Ou seja, Sim. não é algo que assim, eu não vejo, Uhum. tá? Mas, bom, eu tenho capacidade de discernimento já, né? Eu não vou sair Sim. matando uma pessoa. E, poxa vida, as crianças. Tanto que, né, o que eu te falei? Eu vejo isso porque eu assisti o quê? Scooby-Doo, Uhum. né? Uhum. E não essa bailarina louca e seu marido assassino. A gente olhava a Caverna do Dragão esperando que eles fossem achar a saída e no final eles não achavam a saída e a gente olhava de novo e olhava de novo e olhava de novo. É uma geração totalmente diferente, e que bom que são diferentes, eles têm acesso a muito mais coisas, né? A gente só tem que equilibrar, eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Não é a gente criminalizar a tecnologia, criminalizar a inteligência artificial. Eu uso muito, eu trabalho direto com isso, amo tecnologia, acho, eu gosto muito, assim, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio. Então, com os nossos filhos, na nossa vida também, equilibrar, né, momentos de natureza. Acho que falta natureza para as crianças, a gente poder ter, né, andar de pé no chão, mexer com água, mexer com barro, né? Assim, as crianças terem essa liberdade de se sujar. Eu acho que isso as escolas são um recanto dessa infância ainda, né? Então, é muito bom que a gente saiba que essas crianças estão, né, na escola, lá não tem tela, então a gente ainda consegue resgatar muita coisa. Mas esse tempo que os pais têm em casa com os filhos, que às vezes, Lela, é 1, 2 horas que essa criança fica acordada com os pais, né? Não dá para ser substituído por tela. E se for, tem que ser a gente sentadinho do lado, brincando junto, conversando sobre o desenho, né?
Então, isso não o dá meu para não filho dá para tá negociar. o meu filho tá com quase 22. E eu era muito noveleira. Eu amava novela. Uhum. Quando eu tive o João e eu percebi que ele brincando no chão, ele Cagolha. começou a prestar atenção no que estavam falando, eu parei de ver novela, Uhum. né? E quando ele era um pouquinho maior, que chegou na fase Power Rangers, ele queria assistir, eu não queria deixar. Até que a minha psicóloga disse para mim assim, tá, mas tu já assistiu Power Rangers? Porque ela tinha meninos mais velhos, né? Eu disse, não, nunca assisti. Ela disse, então assiste Power Rangers com ele. Aí eu assisti, eu achei o Odd Borogodó de besta, assim, né? Nunca É. esqueço que tinha um episódio que o monstro, a vilã, era um pimentão. Eu digo, "Ai, como assim, gente?" Aí o que que eu fiz? Ok, ele já tinha, era maiorzinho, né? Na época a gente buscava DVD na locadora. Sim, eu passei por isso também. Eu tô me E entregando agora, estamos entregando tudo agora aqui, Lela, nossa idade, tudo. ai, tudo que a gente via. Mas tu vê, o João tem 21 e ele já ia pra locadora comigo. Sim, sim, meus filhos também. E eu lembro que eu maratonei todas as temporadas de Power Rangers, assim. Sim, E hoje ele dá risada da minha cara, porque ele diz, mãe, ele não entende ainda que não é pai. Ele diz, não é sim. possível que tu parou de ver algo que tu gostava para ver Ah, Power Rangers comigo. Por que que tu ficou perdendo o teu tempo? Eu digo, filho, eu não perdi meu tempo. Eu uhum. estava junto contigo. E É, todo episódio era uma era uma construção de diálogo depois, sabe? Sobre aquilo que tinha sim, acontecido. sim, sim, sim. Então, isso eu acho que é legal, sabe? A gente tem que poder, tanto com os adolescentes é mais difícil, né? Sim, acho que Mas sim. ainda assim a gente tem que, né, Cuidar, cuidar. cuidar. Tu sabe, Tem que ter acesso ao celular, tem que poder de vez em quando dar uma olhada, vai lá no histórico do computador, vai ver o que eles estão pesquisando. E assim, ó, não precisa ser nada muito velado, não. Eu tenho 2 filhos adolescentes, eu quero ver o que tu tá olhando aí, né? E a privacidade. Olha, Lela, eu tenho uma opinião sobre isso, sabe? Assim, gente, nada que te ponha em risco te autoriza a ter privacidade, né? Não é olhar a conversa com os colegas, não é isso, mas assim, não tem que ficar trancado dentro de um quarto, eles não têm maturidade para isso ainda, então a gente tem que sim olhar, a gente tem que sim compartilhar, não tem que ter senha em celular, ou a gente tem que saber a senha do filho, né? Eu acredito muito nisso, e, e assim, eu nunca tive problema com os meus, assim, nesse sentido, eu acho que assim, na adolescência, a gente vai colher 100% de certeza o que a gente plantou na infância, né? E isso para mim é uma frase chave, assim, né? A gente precisa plantar quando eles são pequenininhos esse respeito, essa cumplicidade, de poder falar, de poder mostrar sem julgar, mas poder explicar o que é o certo, o que é o errado, para quando eles forem maiores, a gente ter essa liberdade de olhar o que eles estão fazendo, de entrar no quarto, né? De poder conversar sobre as coisas que acontecem, assim, de uma forma limite não é algo aberta, que se constrói na né? adolescência. Eu acho que assim, Não, ó, não é, com não é. 5 anos, se não tem, já é muito problemático. Difícil, né? Mas agora meu filho é revoltado, não tem o que fazer. Tem que fazer, mas aí, ó, é horas de terapia para a mãe, para o filho, aí chama todos os profissionais aqui, né? E uma coisa que a gente podia ter prevenido, né? Muito adolescente com saúde mental bem precária, né? Muito, muito difícil, tá? A adolescência, assim. E é culpa não, mas assim, é o reflexo do que se viveu até agora, né? Então, é Acho que complicado. não é o nosso foco falar de Sim, adolescência, senão. mas como a gente está falando, né, um pouco dos nossos filhos, tem um filme que eu assisti no cinema uma vez, e eu assisti, eu entrei pro filme achando que era uma coisa, era outra, tá? E eu acho que todos os pais de adolescentes têm que assistir. Porque assim, é muito terapia de choque, mas é uma história real e que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Hum, E é Yonlu o nome do filme. Depois da live eu vou colocar nos stories e te tá, marco.
tá? Tá. Eu fui ver esse filme em Porto Alegre, porque eu encontrei com uma amiga minha no centro de Porto Alegre, e ela disse, tá passando no Santander esse filme, vai assistir. E ela me disse assim, é a história de um menino que entra num grupo de ajuda ao suicídio, foi isso que ela me disse. Tá. Na minha cabeça, era um menino que queria se suicidar e foi buscar um grupo de apoio. Tá. Sim, Essa eu foi a ia minha pensar isso. leitura, tá? Vou eu só com essa informação do cinema. E não era isso. Ele entrava nos grupos de dark web que Uhum. diziam como Uhum. fazer Uhum. para Uhum. acontecer. Uhum. E a coisa foi assim, e assim, ó, um menino que ele se suicidou acho que com 16 anos. Eu não lembro, a minha irmã mais nova, que tinha a mesma idade, se lembra desse caso, tá? O menino era um multiartista talentosíssimo. Ele compunha música em inglês e assim uma família estruturada, viu? Uma família estruturada, mãe psicanalista. E mas assim, o menino tinha uma depressão muito complicada. E ele era, então assim, tem muito vídeo dele aí, sabe, no YouTube. Então, depois do filme, eu fiquei umas 2 semanas que eu queria saber tudo da vida do menino. Eu queria ouvir as músicas dele, porque no filme, todas as ilustrações que usaram no filme e quase todas as músicas eram dele. A única música que não era dele é a primeira música que eu choro toda vez que eu ouço, que é Estrela, Estrela, do Vitor Ramil. Então eu saí do filme acabada, assim, muito acabada, porque eu não esperava. Me impactou Uhum. porque eu fui com uma expectativa, né? E ainda mais por saber que é uma história real, que foi logo ali, Sim. sabe? E eu penso que, nossa, assim, ó, pai de adolescente tem que assistir esse filme para ter ideia do quanto, por mais às vezes que a gente faça, que a gente se esforce, esse risco tá ali. Tu viu aquela série da Netflix Adolescência? Vi, Essa também, né? Essa também vi. mostra muito isso também, assim. Então, também me deixou assim, ai meu Deus, quando Eu terminou. achei ela. Terminou, meu Deus, tá. E quem tem filho adolescente, não tem como tu não te colocar no lugar desses pais, né? Porque eu Então, acho que o que mais, para mim, o que mais tocou na adolescência, na série Adolescência, assim como o Yonlu, não eram famílias desestruturadas, que não davam atenção para os filhos. Eu, para mim, na série foi o que mais me bateu, entendeu? Embora tenham tido vários comentários malucos assim, mas para mim não me passou outra coisa que não uma família que tentou ajudar, uhum, uhum. né? Só que, gente, a areia escorre pelas mãos às vezes por mais que a gente saiba e que a gente queira ajudar. Imagina se a gente Tu deixa larga, passar. tu larga. Uhum. Né? E embora a gente começou não pensando na adolescência, mas eu acho que é um pouco isso que tu acabou de falar. Se a gente não plantar essa sementinha lá, e se a gente não regar essa sementinha, não mexer na terra toda hora, não botar adubo, não botar a luz certa, na quantidade certa, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí pode ser muito tarde. Pode. E eu, como, claro, tu, né, tu sabe, sou físio, então as questões motoras, as pessoas me procuram pelos aspectos motores, mas é muito assustador, assim, às vezes eu avalio criança, esses dias eu avaliei uma criança de 1 ano, tá? Que, como eu digo, para mim não é um problema que uma criança de 1 ano não esteja caminhando, mas que ela não se coloque em pé é uma questão. Uhum. Esta criança que eu avaliei, ela não se coloca sentada com autonomia. Quando criança chega se arrastando de bundinha, para mim, eu já sei tudo que não foi feito, né? Uhum. E daí tu constrói como uma compreensão de corpo, uma motricidade numa criança de 1 ano que as coisas básicas lá de trás ela Não não dá sei. conta.
Então tu tem que ficar assim, né, tentando andar um pouquinho aqui, mas sempre com Uhum. dando uma marcha ré. E é muito complicado para a criança, porque os Uhum. outros, porque claro, se ela está numa escolinha, ela não vai acompanhar os colegas, Não. né? Então tem uma frustração, ela vai se irritar, porque os colegas conseguem fazer, ela não consegue, É, ou vai se né? E, isolar, e a né? família, a intenção da família muitas vezes é proteger. Proteger. Só que proteger não é botar numa redoma de vidro, não é deixar não se movimentar, É né? pior, né, Lela? Sabe que é muito engraçado lá na escola, a gente sempre tem uma frase, assim, tu trabalha em escolas, assim, também. A criança que cai e se machuca é a que não pode cair. A gente sempre brinca. Eu vou contextualizar. Aquelas mães, aqueles pais que ficam desesperados, que ficam bravos, que xingam quando a criança cai, que a prof não cuidou e tal, não estava perto, né? Gente, essa criança cai o tempo todo. O tempo todo essa criança cai. E a gente diz que não pode cair, cai. Né? Por quê? Porque nunca foi permitido que ela fizesse as habilidades básicas de motricidade, né? A criança Uhum. realmente é atrapalhada, o equilíbrio dela é ruim, ela não tem consciência corporal, ela não se reconhece ali, e aí ela vai cair o tempo todo, né? E é justo que não pode cair, assim, né? Então, é engraçado isso, mas é um fato. Quanto mais os pais cuidarem, pior vai ser, É. né? Não, eu tenho paciente que, por mais que eu poste os bonitinhos mais desnecessários, quando eu vejo tem pai comprando aquelas almofadinhas, aquelas mochilinhas, sabe? Para não Para a cair. criança não cair. Ela vai cair. Eu adoro que esses troços são vendidos dizendo anti-queda. Não existe anti-queda. Lela, um Existe, tempo a gente, atrás, a gente mora num planeta que tem gravidade. um Anti-queda é tempo ir pra atrás lua. uma mãe da escola reclamou que tinha um sofazinho na sala do berçário 2 das crianças de 1 a 2 anos. Tinha um sofazinho, aqueles de criança pequenininho, que a filha podia ficar de pé e cair. Tu entende? A gente tá nesse nível, assim, sabe? E essa é uma das crianças que não podia cair, que batia a cabeça toda hora, que caía e não botava a mãozinha na frente, não sabia se proteger, né? Então, Então, eu sempre digo que a melhor prevenção à queda é ensinar a criança a cair. ensinar a subir escada, ensinar a descer escada, ensinar a criança, né, a descer do escorrega direitinho. Então, assim, dizer que não vai, em algum momento essa criança vai ir, né? Mais cedo ou mais tarde. E se tu ficar segurando ela até os 5 anos, nunca deixar subir, ela vai cair com 5 anos muitas vezes. Tu não vai E vai se prevenir a machucar queda. muito mais, porque não vai Muito ter mais, reação. muito mais, né? Olha, Léo, eu e tu, a gente vai devaneando aqui. Já fugimos do assunto, nós já estamos falando de outra coisa agora. Mais ou menos, porque é isso assim. O que a gente quer, né? Que as crianças tenham liberdade para poder se movimentar, para poder se experimentar, que os pais confiem na criança, não coloquem medo nela, É. né? Porque não adianta, a solução não é deixar a criança estática na frente de uma tela. Não existe aprendizado dessa forma. A produção de aprendizado é Não. experiência. As crianças precisam copiar o comportamento, as crianças precisam socializar, as crianças aprendem através da socialização. O ser humano é um ser social, né? A tela não traz isso de forma nenhuma. Ah, mas ele está aprendendo inglês na tela. Não tá decorando palavras. Não tá, não tá. De papagaio também aprende. Ah, é. Quanta criança com autismo, né? Repetindo frases de personagens do desenho, de cor, assim, um texto inteiro de um desenho que está olhando, mas essa criança não sabe se comunicar, não sabe conversar, né? Então, olhar e repetir não é comunicação. Nossa, já ganhamos a live só com isso, porque, né? Eu acho muito assustador isso, de algumas famílias acharem que se a criança fica repetindo. Ai, olha só, ela já canta a musiquinha. Não, gente, ela tá papagaiando. Ela Entendeu? está Papagaiar repetindo. não é falar, Não é? Não é se comunicar. né? Todo tipo. Ok. Quando eu vejo que alguma criança assim, aprendeu alguma coisa por
um excesso de repetição única. Porque quando a gente fala que aprendizado é repetição, não é repetir a mesma coisa da mesma forma 200 mil vezes. Né? É experimentar aquela situação de diferentes formas. Então, Inclusive, essa repetição... variação, ela é necessária, né? Para não ter rigidez cognitiva, para não ter que ser sempre do mesmo jeito, né? Aí, quando é uma coisa muito bruta, eu digo, gente, isso é adestramento. Adestramento se faz com cachorro, com gato. Quer dizer, é um aprendizado, mas é um aprendizado tão chulo que até o cachorro aprende. Não precisa ter essa enormidade cortical de neurônios incríveis que a gente tem, né? Então, assim, essa coisa da fala que é só repetição de uma música, de uma fala de personagem, de motricidade, que é só repetição de um movimento que, fora daquele contexto, nada acontece, não é. Eu não chamo de aprendizagem. Eu assim, entendo, né, as mães, assim, os pais que a criança nunca falou nada, né? Tinha um mutismo ali, e a criança daqui a pouco começa a repetir uma fala de um personagem da TV. Eu imagino a emoção que deve vir nessa família, né? Olha, meu filho está falando, né? Então, assim, a gente entende, acolhe esse sentimento, tudo. Mas a gente precisa entender que isso não é uma questão social, isso a criança não está socializando, a criança não está usando a fala com a intenção comunicativa, né? Então, assim, pode ser legal, né? Olha que bom, é um marco, a criança começou a repetir algumas coisas, mas ela precisa repetir a fala de pessoas reais, ela precisa repetir a fala da mãe, do pai, do coleguinha da escola, né? As brincadeiras que ela realiza. Então, a tela, acho que é pior ainda quando a gente está falando de crianças com neurodesenvolvimento atípico. É pior ainda a tela. Acho que aí é realmente que não pode ter, né, Lela? Porque além da gente ter, neurônios imaturos, a gente tem neurônios que tem que fazer muito mais esforço. Funcionam de uma forma diferente, né? Às vezes, para fazer conexão, porque, né, eles não estão dando conta. Então, assim, imagina, é uma criança que já tem um déficit. Então, ela não está começando da estaca zero. E daí tu ainda vai colocar algo que vai atrapalhar ainda mais a condição. Tu pega uma criança com TDAH, né? Que o sistema de recompensa dela, cerebral, ela funciona diferente do que as pessoas típicas, né? As pessoas que não têm o transtorno. Então, essa recompensa, assim, a criança busca muito essa excitação, busca muita adrenalina, ela tem essa busca incessante, né, por prazer. E aí pega esses vídeos. É extremamente viciante. Se uma criança que não tem nada se vicia, a criança com TDAH fica muito pior. E aí piora os sintomas, a criança toma Ritalina, não melhora, faz terapia, vai na Nice, vai não sei onde, né? E não melhora. Corta a tela, né? E que, meu Deus, a criança se transforma. Eu tenho muitos relatos, né? Que seguiram essa orientação, que diminuíram o uso de tela. E a gente conseguiu, Lela, em alguns casos, assim, ó, nem utilizar a medicação. Sabe? Então, assim, ó, vale muito a pena, assim, a gente investir esse tempo com os filhos, assim. Sim, que, imagina, se uma criança que não tem nada, um adulto que não tem nada, exposto a isso, desenvolve sintomas. E daí é isso, assim, não é o diagnóstico, mas tem características de... Né? Imagina uma criança com um cérebro em processo de desenvolvimento. Terrível. Terrível. Não tem como. E eu penso que a gente precisa... A gente pode fazer live toda semana para falar disso, porque é inesgotável e a gente tem que estar reafirmando isso o tempo inteiro. Para os adultos. Porque são os adultos que regulam. É porque, assim, é exemplo, né, Lela? Assim, ó, os pais não largam mais o celular. Pais, eu tô falando pai e mãe, né? Não largam mais o celular. Ponto. Né? E aí as crianças têm o que de exemplo? A criança busca o olhar da mãe e do pai. Porque isso é natural, faz parte do desenvolvimento, essa busca pelo olhar, pelo social.
e a criança não tem esse olhar, porque a mãe e o pai estão olhando para a tela. O que ela vai fazer naturalmente? Deixar de buscar e vai olhar para a tela dela também. Só que aí a gente sabe o que pode tudo acontecer, né? Na questão dos atrasos, de tudo que a gente já falou aqui, né? E que provavelmente vai acontecer se ficar todo mundo ali na sua tela, a criança sem interação. Ela não vai mais gostar dessa interação, ela não vai mais ter essa intenção comunicativa, né? Então, eu falo muito para os pais, assim, a presença sem estar presente prejudica mais as crianças do que a ausência, né? A gente às vezes pensa assim, eu estou com os meus filhos, né? Eu não levo na escola, por exemplo, né? Eu prefiro ficar com eles. Mas assim, tu fica com eles realmente ou tu fica olhando o celular e a criança brincando e quando a criança vai te pedir uma coisa, tu diz, mãe já tá terminando aqui, a mãe já vai. E a criança percebe que ela não é importante, a criança não tem a mãe ou o pai, né, presente, a criança cria né, assim, uma baixa autoestima, porque ela nunca é importante o suficiente para o pai e para a mãe largar o celular, né? Então, é pior. É melhor ficar menos tempo com os filhos, então, e o tempo que tu tá 100% presente, né? Maravilha. É bem isso. Bem isso. Porque tu está ali. E muitas vezes a criança começa a aprontar no sentido de fazer coisas para chamar atenção, porque sim, eu te pedi, tu não vai me dar atenção, então deixa eu fazer alguma coisa aqui para ver o que eu faço que te chama quando atenção. Eu quebro ou jogo uma coisa no chão, a minha mãe levanta, nem que seja para me xingar, nem que seja para me botar de castigo, para me passar um chinelo na bunda, mas é por quê? Porque aí naquele momento eu ganhei atenção. E aí o que a criança vai fazer? Se comportar mal de novo. E só se comportar mal, porque isso tira o pai e a mãe do celular. Coloca o pai e a mãe em conexão com ela. Isso já é um assunto para uma outra live, né? Só sobre comportamento. Já tá pré-convidada. Não. É que esse assunto é muito importante. Sabe que toda vez que eu tomo café com uma amiga, que a gente tem esses papos, ou que faz videochamada, eu digo, gente, por que a gente não abriu um Instagram e fez uma live? Para poder dividir isso tudo com alguém. E eu acho que é super importante, porque faz parte do nosso trabalho também, né? Essa questão da educação dos adultos, até porque são eles que fazem acontecer a vida das crianças. Quando eu decidi trabalhar com isso, né, Lela, depois de 25 anos de escola, né, que eu decidi fazer esse trabalho de orientação parental, é porque realmente eu acredito profundamente que a grande maioria das questões relacionadas ao comportamento infantil, ao desenvolvimento, aos atrasos, tem relação direta com a forma que os pais estão educando as crianças. E não é com o objetivo de culpar os pais. É porque muitas vezes os pais também não têm esse conhecimento. Né? Então, o trabalho é muito de dar conhecimento, dar embasamento. Tem uma frase, né? Eu não sei dizer de quem que é agora, mas depois que tu sabe, tu não pode deixar de saber, né? Depois que tu vê, tu não pode desver. Então, assim, tu mostrar para os pais, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Os prejuízos. Então, se tu fazia isso sem saber, ok, agora tu sabe, né? Agora tu sabe que está empodrecendo o cérebro do teu filho. Né? E aí agora é uma escolha, não é uma coisa sem querer. Né? A responsabilidade agora é outra, vai ter que assumir o BO se quiser continuar. Né? É isso. Eu realmente fico muito assustada com o combo todo do que a gente falou. Mas eu acho que eu fiquei mais... Quer dizer, além dos desenhos, que foi por onde a gente começou, né, essa conversa... Mas isso de quando eu me peguei 2 horas numa rolagem de feed. Uma rolagem de feed não, ali nos vídeos curtos do YouTube. E que eu disse, meu Deus, eu podia ter assistido. Sabe, se eu posso ficar na frente da tela 2 horas. Contanto que seja para assistir um conteúdo longo. Que me agregue alguma coisa. Ou que me, sabe, assim, que seja um filme que me faça... poder conduzir, porque eu me assustei e eu sou uma neurocientista,
sabe? Assim, 22 anos de docência na neuro. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Só um pouquinho, para e bota o pré-frontal aqui para funcionar, porque tu já tem idade para isso. É que nem a questão das drogas, né, Lela? As pessoas se viciam em drogas porque é bom, né? Se as drogas fossem ruins, ninguém ia querer usar de novo, né? E a mesma coisa são as telas. Por que que tá tendo vício? Porque é prazeroso, porque é bom, porque é relaxante, tu esquece dos teus problemas, tu fica ali, né? Então, é muito difícil. As pessoas não estão olhando isso como uma droga ainda, né? Sim. Se fosse só esquecer dos problemas, até seria o menor dos problemas. O problema é que a gente esquece da Esquece o realidade, resto, daí tu do tempo esquece real, tudo. do tempo presente, da partilha do tempo, né? É, é. De resolver os problemas para não tê-los, Uhum. É. né? Enfim, menina, que maravilha que é poder sempre conversar contigo e tem isso que eu já te falei uma vez, acho que quando a gente tomou café, eu essa coisa de poder ter vários profissionais que eu confio para trocar, para quando eu tenho algo que me angustia muito eu trocar, para eu ter pacientes para encaminhar, eu cada vez mais acredito que isso é ter equipe de trabalho, Sim, sabe? Que equipe não é um grupo de pessoas trabalhando sobre o mesmo teto, porque às vezes a uhum. gente trabalha sobre o mesmo teto e não é uma equipe, Sim, né? Mas ter um grupo de profissionais que a gente confie para poder fazer trocas, respaldar o que a gente está pensando, fazer encaminhamentos, eu acho um luxo, sabe? Eu acho um luxo porque é ter a melhor equipe que eu poderia ter, que são os sim, profissionais que eu posso escolher e que têm a liberdade de fazer o que quer profissionalmente, do jeito que quer, onde que quer, mas que está comigo porque tem afinidade, né, afetiva e cognitiva. uhum. Então é sempre um prazer poder conversar contigo e trocar ideia, minha Da amiga. mesma forma, Lela, sempre que tiver um assunto, só me escrever, que a gente já marca uma chamada. Tá legal, com certeza. Dezembro, né? Chegou, o ano tá terminando, mas deixa chegar 2026, que a gente tá aqui de Combinado, novo. combinado. Beijo, Beijo, querida. obrigada Beijo, pela oportunidade. pessoal. Até mais, tchau, tchau. Até, tchau.